Amém. Eu quero falar sobre, Deus colocou no meu coração sobre duas histórias. Duas histórias aparentemente diferentes, mas elas se encontram na palavra de Deus. Mas é uma história de milagre. O tema dessa mensagem é um toque de milagre. Quem crê que é um toque de milagre sobre este lugar aqui? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, verso 22 até o 42. Vamos ler um pouquinho. Eu gosto de ler bastante a palavra, né? Porque a palavra por si só ela já fala, ela já toca nos nossos corações. Então diz assim a palavra do Senhor: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Diga comigo, gastava tudo o que tinha, gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. E imediatamente, quem pode dizer assim? Imediatamente, aleluia. Cessou a hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saiu poder. Diga comigo, dele saiu poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vezes a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Diga comigo, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Diga assim, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde estava a criança. Tomou pela mão. Diga comigo, tomou pela mão. Aleluia. E disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno. Levante-se. Diga comigo, levante-se. Imediatamente, de novo, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Aleluia. Quem pode celebrar por essa palavra, a palavra de Deus? Você pode aplaudir a palavra? Você pode celebrar por essa palavra, amém? Glória a Deus. Aqui nós temos um combo de milagre. É um milagre duplo. A cura da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Essas duas histórias, elas têm divergências e convergências. Tem fatos que separam e tem fatos que unem. Sim ou não? Começa com Jairo, chefe da sinagoga. Jairo era um pastor daquela época. Eu tive em Cafarnaum, nessa sinagoga. Está ali bem, Cafarnaum é um lugar muito pequeno. E Jairo era um dos principais daquela sinagoga. Alguém importante, alguém respeitado. Jairo era essa pessoa. E ao contrário de Jairo, por 12 anos, Jairo é um homem que tem tudo. Tinha um trabalho respeitado. Tinha saúde. Jairo não tinha falta financeira, ele tinha uma condição financeira tranquila. Esse era Jairo, estava tudo tranquilo. E todo dia, quando ele chegava do seu trabalho, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão para o céu aqui. Quando chegava do seu trabalho, ele devia brincar com seu filho, assim como eu brincava com o Mateus, com o João. Até hoje eu brinco. Lá em casa a gente é tudo meninão, né? E ele devia abraçar a sua filha todos os dias. Ao contrário de Jairo, tem uma mulher que está sofrendo por 12 anos. Diga comigo, 12 anos. A mesma idade da menina.
Essa mulher está sofrendo muito. Essa mulher era a mulher dos 100. 12 anos sem tocar em ninguém, 12 anos sem marido, 12 anos sem filhos, 12 anos sem abraço, 12 anos sem cultuar, fazer o simples aqui, ó, que a gente às vezes não valoriza a presença do Senhor, e você tem que valorizar a presença. Esse lugar é maravilhoso, está? Aqui, Davi diz que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Você tem que valorizar a presença. Essa mulher não tinha condição, que nem eu e você estamos aqui, de estar num lugar como esse, ouvindo a palavra, porque ela era imunda, ela era separada da sociedade. 12 anos sem cultuar. 12 anos sem saúde, perdendo sangue. Sangue é vida, diga comigo, sangue é vida. 12 anos sem saúde, ela estava perdendo literalmente a saúde, perdendo a sua vida durante 12 anos. 12 anos sem recursos. Ela tinha recursos, a Bíblia diz, mas ela gastou tudo o que tinha em busca da cura, mas nada adiantou. A Bíblia diz que, de vez de melhorar, ela piorava. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente faz para um lado, corre para o outro, mexe para cá, mexe para lá, e de vez de melhorar, às vezes, piora. Essa é a situação, para você entender um pouco o contexto dessa mulher. Então ela não tinha nada. Ela perdeu muita coisa, ela precisava de restituição. Em todas as áreas, restituição emocional. E talvez você entrou aqui e precise. Jesus está aqui, tem restituição para a sua vida. Restituição espiritual, porque ela não conseguia nem ouvir a palavra. Restituição física, porque ela estava enferma. E uma restituição financeira, porque tudo o que ela tinha, ela gastou em busca da sua cura. Sim ou não? Então tudo que aquela mulher não tinha, Jairo tinha. Aí a divergência. Tudo. Até o momento em que Jairo, a filha de Jairo, fica doente. Não é assim na vida da gente? Algumas pessoas talvez estão que nem a mulher, muito tempo correndo atrás das coisas, tentando resolver várias áreas da sua vida. Mas alguns que estão aqui talvez estão que nem Jairo, estava tudo certo até o mês passado, estava tudo certo até 6 meses atrás, estava tudo certo até o ano passado, mas de repente, assim como na vida de Jairo, tudo perdeu valor. Porque o que há de mais importante, assim como o pastor Jonas falou, de mais importante a não ser os nossos filhos. O meu o maior tesouro são meus filhos, é o meu maior patrimônio, o meu maior orgulho são os meus meninos. Já falei que já zerei a vida, os 2 servem a Deus, os 2 adoram a Deus, os 2 estão debruçados na presença do Senhor. E ele perde ali o seu bem mais precioso, está doente, ele está desesperado. Então, o abraço da sua filha não existia mais. O recurso já não adiantava mais, porque ele vai atrás do único recurso que ele tem. Ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia não disse, talvez ele ouviu falar, Cafarnaum é pequeno. Várias pessoas já tinham sido curadas naquele lugar. Então ele ouviu falar que o milagre podia vir, então ele corre atrás. Você imagina, porque para um dos principais da sinagoga, ir atrás de um profeta na época, criticado pelo sistema religioso, ele só foi porque era a última alternativa que ele tinha. E muitas vezes na nossa vida a última alternativa que resta é correr para os braços de Jesus, para a presença dele. Se essa é a tua última alternativa, você está no lugar certo. Você está no caminho certo, aleluia, porque quem chega perto dele recebe milagres, recebe transformação, recebe cura, as portas se abrem, aleluia, o milagre acontece, o sobrenatural dele se manifesta na nossa vida e através da nossa vida, amém? A posição de sacerdote não adianta mais, de nada adianta, ele fica na mesma situação daquela mulher. Então a divergência acaba e começa, a situação dos dois começa a se unir. A história é a mesma, elas se encontram. Então antes ele tinha muita coisa que separava. Agora ele tem 3 coisas que unem a mulher do fluxo de sangue com este sacerdote chamado Jairo. Os 2 precisavam de um milagre, sim ou não? Você pode dizer, os 2 precisam de um milagre. Agora tem uma vantagem, os 2 estavam na presença do dono do milagre, aleluia. A terceira coisa que une
Essas duas histórias, os dois se moveram em direção ao milagre. Eu quero que você levante suas mãos, você que crê, aleluia. Quem precisa de um milagre aqui, diga assim: eu preciso de um milagre, aleluia. Então saiba que você está na presença do dono do milagre, aleluia. E basta você se mover na direção dele, basta você se mover na direção do mestre, aleluia, para que haja sobre a sua vida nesta noite restituição, restauração e ressurreição em áreas que estão mortas, a respeito da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos teus sonhos e dos seus projetos. Quem crê nisso? Glória a Deus. Nessa introdução eu começo a pregar aqui. O primeiro ponto dessa mensagem é necessidades específicas. Eles chegam a Jesus de formas diferentes. Olha que interessante, porque às vezes a gente separa as pessoas. Eu falava com os pastores ainda antes de entrar, a gente separa por grupo, daqueles que são influentes, daqueles que têm recurso, daqueles que podem, daqueles que têm um carro, daqueles que têm uma condição social, aquele que é conhecido, aquele que é descolado, aquele que não é. Mas na verdade, como Jairo tem autoridade, e não era diferente naquela época, ele chega pela frente. Ele pode chegar até Jesus, ele chega pela frente, porque Jairo é uma autoridade em Cafarnaum. Como aquela mulher é considerada uma impura, ela chega por trás de Jesus. É isso que diz o texto. Está entendendo o que está recebendo? Jairo se prostra aos pés de Jesus e ele implora insistentemente. Então toda a autoridade ele deixa de lado, toda a vergonha ele deixa de lado. Eu não sei o que você faz fora daqui, meu irmão, mas eu quero te convidar a tirar todas essas coisas que te separam e se prostrar diante de Jesus insistentemente. 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 A mulher faz a mesma coisa, ela se prostra, mas ela se prostra em silêncio, sem que ninguém perceba, porque ela não pode estar naquele lugar. Ela não é digna de estar naquele lugar. Mas ela sabe que precisa ser curada. Jairo pede para Jesus impor as mãos sobre a sua filha. É isso que diz o texto. E a mulher, ao contrário, ela que toca em Jesus. Os dois ouviram ali a palavra, ouviram que Jesus ia passar. Uma multidão estava ali. Esse é o problema de a gente ser multidão. Às vezes a gente está no meio do bolo. E você não é multidão. Você é especial. Você foi comprado por um alto preço, o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você é especial, você é único. Diga alguém que está ao seu lado, você é único, você é especial, você é precioso. Você não é multidão. Ainda que tenha 3.000 pessoas daqui a pouco aqui, você não é multidão, você é especial diante de Jesus. E eles se destacam. Só os dois recebem o milagre. Neste texto, neste momento, só os dois recebem o milagre, porque o milagre não está na forma. O milagre está na fé. Diga que o milagre, ele não está na forma. O milagre não está na fé. Diga assim, o milagre não está na posição que eu ocupo. Não está na tua posição social. O milagre está no fato de se aproximar. E o convite para você, levante os mãos para você, é você se aproximar de Jesus. Já que você pode erguer e adorar ao Senhor, e dizer palavras de adoração, e dizer para Ele nesta noite, é uma noite especial, é uma noite de eu me aproximar de Jesus, é uma noite de eu clamar insistentemente, é uma noite de eu crer, eu não sou multidão, eu sou separado, eu sou escolhido, aleluia. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu não sou multidão, é uma noite de você clamar a Ele, é uma noite de você crer, e Ele fará grandes coisas sobre a sua vida em nome de Jesus. Ponto 2 dessa mensagem, prioridades específicas. A mulher furou a fila do chefe da sinagoga. Pensa nisso. Pensa a situação. E o que eu mais gosto é que Jesus permitiu isso. Talvez aqui em muitos momentos a gente separa as pessoas, mas Jesus não está nem aí com isso aí. Não está nem aí se a pessoa é poderosa ou não, se ele é chefe, gerente, diretor, dono de empresa, milionário, pobre. Deus é o dono do ouro e da prata, não muda nada. Toda autoridade sobre os céus e sobre a terra está sobre ele, aleluia. Não muda nada quem você é, não muda nada. Muda tudo, quem você é em Deus. E a pergunta é, quem você é em Deus, aleluia. Qual o seu ponto de intimidade com Deus? É uma noite de se aproximar. Por um instante, Jairo estava marchando. Pensa assim, Jairo vem com um povo em volta dele. Uma comitiva. Todo imponente, porque Jairo era poderoso, Jairo era famoso, então ele vem marchando naquele lugar.
Pensa na situação, pensa num político poderoso, alguém importante, alguém famoso, e é isso que aconteceu com Jairo. Ele estava marchando, mas de repente Jairo percebe que está sozinho. Parou tudo. Parou tudo. Porque simplesmente uma mulher parou Jesus. A fé daquela mulher parou Jesus, e o convite nessa noite é você parar Jesus com a sua fé. Quem tem fé para isso? Será que você tem fé para tocar em Jesus essa noite? Parou tudo. Parou tudo. Então a importância de Jairo ali, naquele momento, ela se encerrou. Ela se encerrou. Já teve a sensação que alguém tomou o seu lugar? Às vezes a gente pensa assim, alguém passou na minha frente. Até na igreja. O irmão Zezinho chegou ontem. Como é que pode? Ele já trocou de casa, já trocou o carro. Deus já está usando ele. O pastor Jonathan chamou ele até para o ministério, não me chamou. Deixa eu dizer para você, você é insubstituível, meu irmão. Ninguém toma o seu lugar, ninguém toma a tua posição. Talvez está demorando, mas Deus está preparando um milagre maior ainda, mais poderoso, mais extraordinário, mais sobrenatural. Espera o final da história. Bota na mão de alguém e diga assim, espere o final da história, meu irmão. Espere o final da história. E às vezes tem essa sensação que alguém tomou o nosso lugar. Jairo não conhecia o final dessa história ainda. Ele não sabia que o milagre que ia acontecer na sua casa era maior ainda do que daquela mulher. Você pode dizer assim, o milagre que vai acontecer na minha casa, erga suas mãos aos céus, é maior do que eu imagino, do que eu penso, do que eu espero, aleluia. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor, adora o Senhor e celebra o nome dele, aleluia, porque ele merece ser celebrado. Às vezes Jesus nos ensina a esperar. Apesar de ninguém gostar de esperar. Quem gosta de uma fila aí? Só a senha da morte, que todo mundo passa a senha, né? Pode ir, vai na frente. Vai lá, que depois a gente se encontra, né? Ele ensina a esperar porque não tem fila preferencial. Porque a prioridade do céu não é a prioridade da terra. Vou repetir para você, a prioridade do céu, meu irmão, não é a prioridade da terra. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E não é porque Jairo é um líder religioso que a sua oração é respondida primeiro. Curioso isso. Eu posso estar pregando aqui, estar orando por muita coisa, e minha oração não ser primeiro que a sua, não tem essa ordem no céu. A tua oração faz a diferença, você precisa entender que não é a minha oração que faz a diferença, não é a oração do pastor Jonatas, é a sua oração. A Bíblia diz que a oração do justo, diz assim, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, aleluia. A tua oração é poderosa. A tua oração é poderosa. Então, é isso, entenda isso. O tamanho do milagre é proporcional ao tempo da espera. Quem está esperando um milagre faz tempo aí? Quero declarar que está chegando algo grande na sua vida. Está chegando algo extraordinário na sua vida. Está chegando algo poderoso sobre a sua vida. Amém? Às vezes a gente entra num momento de... Parece que tudo está fechado. Que as portas não se abrem. Eu lembro de 2008 para 2009. Nós somos empresários. Imagina. Pastor, empresário, pai, marido. É uma loucura. Que nem o pastor Jonathan também, que tem a mesma história. Trabalha muito. E de repente as portas se fecharam. Só para mim, para você não. Mas de repente algumas portas começaram a se fechar. Se fechar. Se fechar. E se fechar. Porta atrás de porta. Ninguém passou por isso, né? Nenhuma vez na vida. E aí vem aquela sensação que não tem solução. Eu imagino que a história de Jairo era parecida com essa. A história dessa mulher não era diferente. Cada um na sua posição. As portas vão se fechando e parece que a gente vai se sentindo apertado. Mas o tamanho do milagre é proporcional à espera. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouve o nosso clamor, amém? Quanto maior a espera, maior o testemunho. Quem crê nisso? Quanto maior a espera, maior a gratidão, aleluia. Eu lembro que foi um ano que a gente passou muito apertado. Muito apertado, mas a gente nunca deixou de crer. A gente nunca deixou de confiar.
A gente nunca deixou de esperar no Senhor. Nossa boca não era uma boca de murmuração, mas era uma boca, Senhor, me ajuda, me socorre, aleluia. Eu tinha um clamor insistente, assim como Jairo, assim como essa mulher. E eu quero te encorajar a levantar as suas mãos e ter um clamor insistente diante do Senhor, aleluia. Toda murmuração possa sair da sua vida, que você possa ter um clamor de fé, aleluia. Eu lembro que, do mesmo jeito que demorou, de uma hora para outra, apareceu uma pessoa na nossa vida. E a história começou a ser transformada de maneira abundante. Um milagre era maior. Eu estou aqui para declarar sobre essa vida. O teu milagre é muito maior do que você espera. E Jairo espera. E aparentemente, isso não funciona. Nós lemos Marcos capítulo 5, verso 35, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, disseram eles. Adiantou esperar? Não precisa mais incomodar o mestre. Adiantou esperar, e às vezes a gente sente assim, adiantou esperar, parece que agora morreu mesmo, parece que agora a empresa fecha mesmo, parece agora que esse casamento não tem solução mesmo, parece que essa porta insiste em não se abrir. Pensa se tem, cadê os pais aqui? Levanta a mão para o céu, tem uma notícia pior do que você receber: seu filho morreu. É uma tijolada. O chão de Jairo já não tem mais debaixo dos seus pés. Mas há uma palavra de Deus liberada na vida de Jairo. Imediatamente ele ouve outra palavra que está no próximo versículo, no 36. Eu quero que você receba essa palavra, não fazendo caso do que eles disseram. Aleluia, eu gosto de Jesus. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Chacoalha pelo menos umas 3 pessoas, diga para ele assim, ó: não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia. Diga para ele: não tenha medo, meu querido, tão somente creia. Você veio aqui para ouvir essa palavra, não tenha medo, não tenha medo. Morreu, pastor, não tenha medo. Vai fechar a empresa, não tenha medo. Não tem solução, não tenha medo, tão somente creia. Agora, qual voz você ouve? Fica a pergunta para você. A voz dos que desistem? As vozes daqueles que se conformam? Qual voz você tem ouvido? Ou no teu ouvido não sopra essas vozes? Às vezes você chega com um amigo precioso e fala assim: é melhor você desistir desse casamento mesmo. Será que você tem ouvido essa voz? Melhor você desistir da tua empresa, não tem solução. Ô, pastor Jonathan, fazer essa reforma toda, que loucura. É ou não é? Que voz que o pastor Jonathan, se ele ouvisse essa voz, ele não estava avançando, vocês não estavam avançando. Talvez você tenha ouvido: sua filha morreu, assim como Jairo. Sua empresa não vai avançar. Seus planos não vão dar certo. Seus projetos não vão dar certo. Você não vai progredir, seu casamento está destruído. Não vai dar em nada. Agora você tem uma opção, eu e você temos uma opção de ouvir outra voz. Eu quero que você abra os seus ouvidos e o seu coração para receber. Não tenha medo. Então somente creia. Sabe que você pode dizer para você mesmo: eu não vou ter medo. Eu escolhi crer, porque crer é uma decisão, meu irmão. E só quem crê vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz também que tudo é possível àquele que crê. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte: vai para lá, ele vai e tal. Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda aqui? Onde estão os que têm fé? E o último tópico dessa mensagem é: o toque de Jesus gera milagre. Diga comigo: o toque de Jesus gera milagre. Jesus chega na casa e diz: a menina está dormindo. A menina está dormindo, a gente pode fazer como Jesus. Está tudo perdido. Fala assim: não, tá tudo, vai dar certo. Não, está tudo acabado, a gente pode ter uma palavra como a de Jesus. As portas vão se abrir. Já experimentou isso? Acordar de manhã, de vez de você reclamar: segunda-feira, pastor, nossa, que dificuldade, eu vou ter que ir para o trabalho. Sabe que você pode
Entrar na frente do espelho e falar: eu sou escolhido, eu sou aprovado, eu sou amado, eu sou único, aleluia. A minha vida vai prosperar, aleluia. A minha casa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, eu sou uma bênção. A minha saúde vai ser abençoada, o meu emocional vai ser curado em nome do Senhor Jesus. O meu ministério é uma bênção, minha igreja é uma bênção, meus pastores e meus líderes são abençoados. Será que você já experimentou fazer isso? E essa é a palavra de Jesus. A menina está dormindo. A Bíblia diz que todos começaram a rir. Todos começaram a rir. Nesse tempo que eu estava em dificuldade. Uma fábrica que me prejudicou muito. Eu lembro que eu fui contar que eu ia começar com uma fábrica, sabe? Eu vendia Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola aí? É crente, né? Coisa de crente, Coca-Cola, Guaraná, Antártica. E eu saí. É que um produto é PS. Não dá para entender assim, né? Mas só para ter esse comparativo, esse paralelo. E eu fui trabalhar na refrigerante, sei lá, Salomão, não sei se tem isso ainda. Falei, como é que coloca o nome do Salomão no refrigerante? Dolly, nosso Guaraná, Dolly. Pensa no negócio que tem açúcar, irmão. Tem mais açúcar do que água. É ou não é? Nada contra. Deus abençoe os irmãos da Dolly, são até crentes, Deus prospere os irmãos. Não sei se tem também, eu tomo um pouco isso aí. E eu lembro que eu cheguei para esse presidente da fábrica poderosa. Eu falei, vou trabalhar lá, naquela outra fábrica, que era uma fábrica pequena perto da dele, 10 vezes menor. E ele jogou a cadeira para trás e falou assim, meus sentimentos. E começou a rir. Ele falou, você está quebrado. Eu falei, meu filho, você não conhece o Deus que a gente serve. Eu falei, em pouco tempo, todo o mercado de São Paulo vai ter essa peça. Em cada empresa de ônibus, em cada situação, vai ter essa peça para a honra e glória de Jesus. Ele jogou a cadeira para trás e falou assim, só um milagre. Eu falei assim, eu creio em milagre, está aí, eu creio em milagre. Pode rir à vontade, pode gargalhar. Em 6 meses nós estávamos vendendo em todas as empresas e tomamos todo o mercado de São Paulo. Hoje são 12 pontos de vendas que eu dirijo no Brasil todo para a honra e glória do Senhor Jesus. É a maior rede de distribuidora. E hoje o diretor que estava lá me chamou para trabalhar de volta. Você já sentou na mesa e falou assim, me dá um conselho para ver o que eu faço aqui. Como é que a gente faz? Será que você pode celebrar a Deus por isso? Deus, vai acontecer isso na tua vida. Vai acontecer isso na tua vida, meu irmão. Não dê bola para aqueles que vão rir daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai transformar. Quem está debaixo de uma palavra aqui? Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo da palavra de Deus. Jairo estava debaixo da palavra, todos começaram a rir. Jairo podia desistir, sim ou não? Pode ir embora, Jesus. Pode deixar para lá, não deu certo. Estamos atrasados, o plano não deu certo. E eles iam porque eles estavam na casa aceitando a morte. Esse é o problema. Quando a gente aceita a derrota. Quando a gente aceita que perdeu. Quando a gente aceita a morte. Quem não está no ambiente de milagre, tem dificuldade de entender o milagre. Por isso que é importante você estar aqui, porque quem não está nesse ambiente de milagre tem dificuldade de entender o milagre. Não só porque eu vou na igreja quinta-feira, domingo, porque você tem que estar no ambiente do milagre. Você tem que estar cercado de pessoas que vivem este ambiente de milagre. Então, quem não acredita, não participa do milagre. Diga comigo, quem não acredita, não participa do milagre. Você entrou, você saiu da sua casa, você veio até aqui na Farol hoje, e tem uma verdade, você pode ouvir essa mensagem, o pastor falou lá, e ele declarou, mas você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não vai mudar nada, porque você não recebeu a palavra, você não recebeu o milagre, você não recebeu aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Mas tem uma notícia, mas quem crê em milagres, presencia milagres. Diga assim, quem crê em milagres aí? Quem crê em milagre presencia milagres, meu irmão. O próprio Jairo tinha acabado de presenciar um milagre, sim ou não? Jairo estava lá na cena, imagina a confusão, parou tudo, parou a história toda lá. E de repente, Jairo está naquela cena toda lá. E ele vê o que Jesus fez na vida daquela mulher. A espera dele gerou um testemunho, o testemunho fortaleceu a sua fé. Amém? Então, quando você vê alguém curado perto de você, fortaleça a sua fé. Quando você vê uma porta que se abre na vida do seu irmão, fortaleça a sua fé, porque o teu milagre pode estar seu próximo, está chegando. Quando você vê as portas se abrir na vida da sua família, você fortaleça a sua fé, meu irmão. Porque o mesmo Jesus que ela serve é o mesmo Jesus que você serve.
Então Jesus tira de cena os que não estão ligados no céu. Ele tira de cena. Acontece isso na vida da gente. Ele só chama Jairo, a mãe da menina, e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Porque tem milagres que acontecem em público. E a gente não escolhe como acontece o nosso milagre. É Jesus que escolhe. Dele é o comando, dele é a ordem. Dele é o sim e dele é o amém. Amém? Quem está debaixo da palavra de Jesus aqui? Tem milagre que acontece escondido. Como foi o da filha de Jairo. Onde as pessoas deram um decreto de morte. Jesus pega pela mão. Amém? Eu não sei se tem pessoas que declaram palavras de morte sobre a sua vida. Palavras contrárias. Em nome de Jesus, toda palavra contrária hoje vai cair por terra a respeito da sua vida e da sua casa. Toda palavra de mentira, toda palavra maligna, caia por terra diante do nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores que está aqui neste lugar. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, mas a menina foi Jesus quem tocou. Olha a diferença. Sabe o que eu quero dizer para você? Enquanto eu e você temos forças, ainda que mínimas, toque em Jesus. Eu não sei, talvez você veio para cá com forças mínimas. Eu quero te encorajar, toque em Jesus, mesmo com as forças mínimas nesta noite. Mas quando eu e você não temos nem forças para entender, para estender as nossas mãos, aleluia. Nessa época a gente passou por essa grande tribulação na empresa. Eu lembro que eu experimentei um quadro quase de depressão, porque na época nem se falava muito nisso. Sou mais velhinho, né? Hoje se fala bastante e a gente não tinha esse entendimento. Eu lembro que eu acordava para almoçar, às vezes meio-dia, né, amor? Na casa da minha sogra. Almoçava e eu tinha muita dívida, então eu dormia a tarde toda. Fiquei uns 10 dias fazendo isso. Aí jantava e dormia de novo. Depois outro dia almoçar, parecia porque eu queria dormir, porque se dormir os boletos não tem que pagar, sei lá, vai voar todos os boletos. Uma confusão. O impossível ali. Em alguns momentos eu não tinha força nem para clamar mais. Nem para levantar a minha voz. Aleluia. E tem vezes que a gente não tem força nem para estender as nossas mãos. Eu quero dizer para você, quando você não tem força, ele entra no seu ambiente. Amém? Quem crê nisso? Onde disseram que tinha morte, e ele te toma pela mão e nos dá uma ordem: levante-se, aleluia, levante-se, aleluia. Essa é a ordem desta noite: levante-se dessa situação que você está vivendo, levante-se em nome do Senhor Jesus, aleluia. É uma palavra de transformação liberada neste lugar, há uma palavra de cura, uma palavra de mudança. Levante-se dessa situação, levante-se em nome de Jesus, aleluia. O resultado dessas 2 histórias é que elas se levantaram. A mulher prostrada de medo se levantou celebrando porque o que Jesus fez. A menina estava no leito de morte, se levantou cheia de vida, aleluia, porque aonde ele toca, diagnósticos contrários, aleluia, de morte, se tornam em vida, aleluia, em nome de Jesus. Não há decreto sobre a tua vida, não há encantamento, meu irmão. Não há acusação sobre a sua vida, aleluia. Diga, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as minhas e as suas dores, aleluia. O castigo que traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, aleluia. Você pode celebrar por isso, eu e você, nós somos sarados, restaurados, curados em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É assim que ele age. A gente precisa entender isso. Ele está dando uma direção para você nessa noite. Quem lembra do paralítico no tanque de Betesda? Já ouviu essa mensagem? Levante-se. É isso que Jesus disse para ele. Quem lembra daquele paralítico que os 4 amigos... Quem tem 4 amigos pelo menos aí? Levanta a mão. Você precisa de 4 amigos. Os 4 amigos se esforçaram, abriram o telhado, desceram aquele homem na frente de Jesus, promoveram o encontro com Jesus. E qual a ordem de Jesus para aquele paralítico? Pega a sua maca, levante-se, pega a sua maca e vai embora. Levante-se. Quem lembra daquela mulher encurvada há 18 anos, que foi se encurvando, porque assim a gente vai se encurvando pouco a pouco, notícia a notícia, situação a situação. E Jesus diz para ela, se levante, aleluia.
Em nenhum desses casos foi Jesus que levantou, ele deu uma ordem para que a pessoa se levantasse, aleluia. A palavra liberada vem de Jesus, mas a ação de se levantar depende de você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a palavra liberada vem de Jesus, mas a ação de se levantar depende de você. Diga para ele aí, em nome de Jesus, se levante, aleluia, dessa situação no seu casamento, se levante dessa situação na sua casa, se levante dessa situação financeira, aleluia. Há uma palavra de Jesus liberada a respeito da sua história. Após o encontro com Jesus, todos se levantam. Quem já encontrou com Jesus neste lugar aqui? Se você não se encontrou, essa é a noite do encontro. Essa é uma noite de novos começos. Essa é uma noite de uma nova história que Jesus quer escrever sobre a sua vida. E a ordem de Jesus é: se levante, aleluia, se levante. Ele dá uma ordem para aquela menina: se levante. Eu queria convidar você para se levantar nesta noite. Se levante, se levante. Se alguém não tiver força, pega na mão desse irmão aí, levanta ele aí. Vamos se levantar melhor. Senta todo mundo de novo. Senta todo mundo, vamos lá. Quando eu falar se levante, eu vou dizer para você, a ordem de Jesus é se levante. Você vai pular dessa cadeira e vai celebrar. Vamos lá, a ordem de Jesus é se levanta. Aleluia. Oh, chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo do extraordinário. Chegou o tempo de ver o sobrenatural de Jesus sobre a tua vida, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo quando Jesus está passando, que é o caso ali desta mensagem, existem 3 tipos de pessoas. Quantas pessoas, quantos tipos tem? Diga comigo, 3, meu filho. 3. A multidão que só assiste. Eu quero te convidar a não ser isso aí. Já falamos sobre isso. Os que zombam da morte e que não creem na ressurreição. E os que vivem milagres. Sabe que tem gente que vive milagre neste lugar? Qual a sua posição? Ah, pastor, eu não vivo milagre, mas eu queria tanto viver milagres. Talvez haja essa sinceridade em você. Pastor, eu não estou vivendo milagres, mas eu queria tanto viver milagres. E em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida: chegou o tempo de você fazer parte desse time que vive o extraordinário, que não aceita o pior, que não aceita qualquer coisa, aleluia, que aceita o melhor de Deus sobre a nossa vida. Ele veio para dar vida, a Bíblia diz, diga comigo, ele veio para me dar vida, e uma vida abundante, aleluia. Como a palavra de Deus nos ensina a orar um pelos outros. Com a permissão do pastor, eu queria que você se juntasse em grupo de 5, para não ter 4. E quando a gente não tem 4, a gente junta 2 casais, vamos dar uma separada. Procura talvez alguém que você não conheça. Talvez esse irmão está precisando da oração, da tua oração. Pergunta o nome dele, se você não conhece esse irmão, pergunta o nome de cada um aí. Vai lá, pergunta o nome. Diz para ele assim: eu vou orar pelo teu milagre. Eu vou orar pelo teu milagre. Glória a Deus. Há poder quando nós juntamos as nossas orações. Tudo que nós ligarmos na terra está sendo ligado no céu nessa noite. Glória a Deus, nós cremos no poder da oração. Essa igreja crê no poder da oração. Comece a orar por esse irmão. Comece a orar por esse chamado. Senhor Jesus, nós oramos, ó Senhor, como igreja, como família, Senhor. Pai, abençoa, Pai, o Ministério Farol, Campos Destino, Senhor. Abençoa essa igreja de maneira poderosa. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor levantou o pastor Jonathan, Pai, sua esposa, Senhor, Tauana, Pai. O Senhor levantou essa família, Pai, de sacerdotes, para fazer a diferença nessa cidade. Oh, para alcançar uma multidão, Senhor, para que famílias sejam restauradas. Oh, Espírito Santo de Deus, essa é uma casa de cura. Essa é uma casa, Pai, que as pessoas vão se levantar, Pai, chegar caída, rastejando, e serão levantadas pelo Teu poder. Há uma palavra liberada neste lugar. Há uma palavra de vida, há uma palavra de cura, há uma palavra de portas abertas, há uma palavra de milagres financeiros neste lugar, Senhor. Pai, prospera essa igreja, prospera cada membro desta família, Senhor. Oh, Pai, abre portas, Senhor. Pai, levanta empresários neste lugar. Levanta, Senhor, aqueles que vão ser promovidos. Deus, eu creio, Pai, eu creio.
Começa uma revolução financeira neste lugar, Pai, eu creio. Pai, oh Senhor, como igreja, Pai, o Senhor vai levantar um a um, Pai, e não vai faltar dinheiro para as cadeiras novas, não vai faltar dinheiro para o som novo, não vai faltar dinheiro para o ar-condicionado deste lugar. É caro, mas não vai faltar, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, não vai faltar dinheiro nem para comprar este lugar, Deus. Eu creio, Senhor. Nós tomamos posse da terra, nós tomamos posse, Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és, ó Senhor, ó Pai, um Deus de milagres, Senhor. O mesmo Deus de Jairo, da filha dele, da mulher do fluxo de sangue, do homem do tanque de Betesda. Tu és o mesmo Deus da mulher encurvada, do paralítico de Cafarnaum, Senhor. Eu creio. Começa a agir nessa casa, nessa família, Deus. Abençoa os casamentos dos teus filhos. Há uma palavra de restauração nas famílias deste lugar. Há uma palavra de cura nos casamentos. Há uma palavra de cura, Senhor, ó Pai, no relacionamento com os filhos, ó Pai. Eu creio, eu creio, eu creio, Deus. Orabaraba, sori, canta, labra, xéria, bassabe, face, anda, labra, canta. Oh Espírito Santo, eu libero uma palavra de bênção. Este lar que está em guerra hoje, haverá paz, haverá alegria, Senhor. Porque, Senhor, ó Pai, o Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento, que não se entende. Está tudo confuso, mas vai ter paz. Ainda não chegou o milagre, mas vai ter paz, ó Senhor. Chegou o tempo do teu filho e da tua filha se levantar. Se levantar, aleluia, em nome de Jesus. Em nome de onde falaram que não tinha jeito, onde falaram que não tinha mais solução, onde falavam só o impossível para acontecer nessa casa, só o impossível para acontecer nessa empresa. Chegou a hora, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Quando chega, Pai, nesse tempo, o Senhor age. Quando nós não conseguimos mais, o Senhor faz. Oh Espírito Santo, quando as portas insistem em se fechar, quando até a morte bate na porta